eu acho que assim, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Luciana pelo convite, parabenizar o conselho, né? Na pessoa dela, cada um de vocês, que eu até queria saber quem são os conselheiros, porque eu acho que assim, o interesse aqui é mútuo, né? A gente trouxe aqui a nossa equipe, mas gostaríamos de saber também, se puderem rapidamente se apresentar cada um, para a gente saber quem é quem. Porque, enfim, eu falo que isso aqui, pessoal, é um casamento, né? Na verdade, assim, esse é um compromisso. Eu acho que a nossa presença aqui, ela diz muito, ela é muito simbólica, à medida que a gente vem tentando resgatar, através dos nossos pares, junto às instituições. E isso eu não falo simplesmente nessa instância, até porque ela talvez seja mais importante de relacionamento com a Secretaria Municipal de Saúde, mas isso a gente tem notado em outras instâncias também, Superintendência Regional de Saúde, junto às CIBs, seja ela a nível regional, seja ela a nível estadual, enfim, o quanto Poços de Caldas, ao longo do tempo, perdeu espaço nesses locais, tá? E um dos pontos que eu acho que houve aí um problema muito sério foi exatamente nessa situação que vocês estão vendo aqui, nessa representatividade, mas participativa, ou seja, não basta se dizer presente ou delegar alguém, tem que de fato participar. Então, desse momento, pessoal, eu peço até inclusive desculpas de não ter conseguido participar da última reunião, que foi a primeira do ano, mas fruto do momento a gente realmente estava literalmente apagando incêndios, enquanto a gente estava tentando aí conciliar com as outras agendas. Mas eu quero dizer e agradecer aqui também, em nome do nosso time, fazendo aqui também a palavra do Fred, agradecer a cada um da nossa equipe, né? Que daqui a pouco vão se apresentar a vocês, que hoje estão aqui presentes. Vocês podem ter certeza de uma coisa, pessoal, ninguém está conseguindo dormir direito, fruto de uma situação que mistura um passivo, né? Que vocês viram aqui pela ata, né? Quantas coisas ficaram pendentes e quantas coisas ficaram para trás, comprometendo inclusive o que a gente chamaria de trabalho efetivo dessa casa, mas também comprometendo o nosso, porque vocês vejam a nossa situação, uma nova gestão se coloca à disposição da população sem poder contar com instrumentos de gestão que são básicos, que são fundamentais, que respaldam inclusive o que a gente chama de continuidade, ou seja, como você continua algo sendo que não tem aquele antecedente que te respalde para dar o passo seguinte. Então, quando a gente, por exemplo, estava conversando sobre programação anual, né, de saúde referente a esse ano, quando você se depara com um cenário que você não tinha do ano anterior, poxa vida, né, você acaba tendo que contar com outros dispositivos, sendo que aquele que é considerado básico para balizar o que seria importante para garantir uma continuidade dentro daquilo que a gente considera de instrumento de gestão, a gente acaba ficando sem uma referência. Tá? E para isso, pessoal, a gente conta muito com a ajuda de cada um de vocês. Eu falo que assim, esse é um espaço de construção. É um espaço de construção a várias mãos. Aqui ninguém é dono da verdade, como o Fred bem falou, ninguém é, todos estamos tentando fazer o melhor para oferecer para quem está lá fora, e nós, inclusive, enquanto cidadãos, aquilo que a gente espera que seja o melhor da saúde. Nós vamos acertar algumas vezes, vamos errar muito e vamos aprender, pessoal, juntos, mas com a segurança de que a gente pôde um dia chegar à conclusão que aquilo foi debatido à exaustão. E através de várias opiniões e vários olhares, a gente conseguiu chegar naquilo que na época a gente considerava que era o mais assertivo. E às vezes, mesmo assim, a gente percebe que outras alternativas poderiam ser tomadas. Então, pessoal, eu quero dizer que vocês estão diante de um time, de uma gestão extremamente transparente, tá? Que não representa necessariamente, pessoal, um discurso de continuidade no sentido de uma gestão da saúde que foi substituída por uma nova gestão. Esse é um ponto importante, porque às vezes vocês podem estranhar alguns movimentos, algumas mudanças de postura, mas a gente considerou, de uma forma muito responsável, que algumas medidas tinham que ter sido tomadas, ou deveriam ser tomadas, no momento oportuno. E a mais corajosa e audaciosa, eu acho que é essa aqui que o Fred bem citou, vocês acompanharam bem. A gente fez questão de convidar a Luciana, assim, foi a toque de caixa, peço até desculpa de não ter aberto naquela ocasião o convite
cada um de vocês, mas isso só não aconteceu por questões de espaço físico, porque realmente a gente tinha ali também um compromisso com a Câmara de Vereadores, que a gente entendeu junto ao prefeito que era importante e necessário serem participados daquele momento, e naquela situação, de fato, a gente percebeu que deveríamos abrir um novo leque, um novo momento, um divisor de águas, amparados pela lei, tá, pessoal? Tudo foi feito com muita responsabilidade, uma vez que a questão da desassistência não foi só uma ameaça, ela foi efetivada, tá? Começamos com alguns sinais de sinalizações de que eram para cancelar agendas. Quando o Fred coloca, por exemplo, o exemplo da gestante de alto risco, um ambulatório que eu acho que é muito emblemático, né? Eu acho que quem teve ou tem a experiência de ter passado por uma gestação de alto risco sabe o quanto é sério, e aqueles que não passaram, quem é mãe ou já foi, sabe o quanto é angustiante. Imagina você receber uma ligação dizendo que a sua consulta está cancelada e não tem previsão de você ser atendida. Ou seja, por trás desse telefone, muitas vezes você tem uma mulher gestante, hipertensa, diabética, que só de receber um telefonema desse, ela pode perder aquela criança, simplesmente pelo fato de saber que ela não vai ser atendida. Então, quando chegamos nesse ponto e percebemos que os plantões começaram a ficar desfalcados, enfermeiros faltando, técnico de enfermagem faltando, a ponto de você ter que remanejar pacientes de uma unidade para outra para garantir o que era de responsabilidade do município, nós não admitimos isso, tá, pessoal? A gestão pública, ela não pode ser terceirizada. O comando único, ele é uma prerrogativa básica do SUS. Isso é constitucional, isso está no 80-80, vocês sabem melhor do que eu. Então o que acontece? Ali a gente fez valer o nosso poder compartilhado, tá, gente? Vocês estavam naquele momento representados por nós, porque certamente se a gente tivesse tido tempo hábil, a gente teria trazido isso para uma discussão, mas a situação, infelizmente, não nos deu esse tempo. Então a gente quer deixar claro que assim, estamos à inteira disposição, tá? Hoje estamos iniciando um processo de mudança do espaço físico, inclusive com algumas diretrizes que cada setor, a gente está tentando da melhor forma possível comunicar com a ajuda da assessoria de comunicação, com a ajuda do boca a boca, com a ajuda de telefonema, site, enfim, tudo que é possível, e a gente conta também com vocês, as respectivas assistências e canais de comunicação com a população, para que a gente possa, de alguma forma, efetivar essa mudança com o mínimo de prejuízo. Então vocês vejam, pessoal, quantas mudanças acontecendo, tá? O que torna mais difícil ainda o nosso dilema, porque quando alguém pergunta para a gente, seja um representante do legislativo, seja um prefeito, seja qualquer pessoa tentando nos ajudar, o que a gente mais precisa, uma das falas que tanto eu e o Fred temos falado muito é o seguinte: nós precisamos entrar em 2025, nós precisamos começar de fato a fazer o que viemos fazer, sem ter que ficar simplesmente apagando os incêndios de um ano que já passou. Muitas conquistas foram alcançadas, a gente não tira o mérito daqueles que também trabalharam exaustivamente, enxergando alguns caminhos que eventualmente naquele momento pareciam os melhores. Mas hoje, pessoal, eu quero dizer que a gente tenta aqui fazer desse momento uma nova etapa dessa relação com vocês enquanto Conselho Municipal de Saúde, trazendo para vocês também essa responsabilidade compartilhada, para que numa situação de boletim de ocorrência, a gente não precise chegar nesse ponto, e se chegarmos, vamos chegar juntos, vamos fazer juntos, por aquilo que foge do nosso controle, porque hoje eu falo que você não constrói saúde, o SUS ele já passou por muitas turbulências, e a gente sabe, aqueles que lutam desde a época da reforma sanitária, sabe o quanto o SUS representa uma conquista de fato, e essa conquista ela tem que ser preservada, a qualquer custo, tá, pessoal? A qualquer custo. Eu falo que uma das experiências que eu tive, que foi muito interessante, eu no final de uma especialização que eu fiz, eu tive a chance de conhecer o Serviço de Saúde da Inglaterra, que é o NHS. Para aqueles que acompanham o SUS, sabem que o SUS ele foi em grande parte inspirado nesse sistema de saúde, que é um sistema de saúde que tem mais de 100 anos. E uma das coisas que é muito bonito ver, pessoal, na prática, não só ouvir falar,
é você ver o quanto as pessoas defendem com unhas e dentes, a ponto de todo mundo saber, por exemplo, que o futebol na Inglaterra, ele é tão adorado, ou em alguns momentos até mais do que no Brasil. Imagine numa final de campeonato brasileiro você ter o pessoal do SUS fazendo uma homenagem ao SUS, segurando bandeira do SUS. Se vocês acham que isso é impossível, na Inglaterra isso acontece. E lá dificilmente alguém tem plano de saúde, quando não é um caso excepcional, que a pessoa realmente quer uma hotelaria extremamente diferenciada. As pessoas, elas de fato defendem aquilo como uma conquista. Uma conquista que eles não admitem que ninguém coloque o dedo ou atrapalhe esse sistema que foi construído a várias mãos, a várias mentes e às custas de muita luta e muito sangue. Então, pessoal, o que a gente quer dizer aqui é, eu falo muito, tá, gente, mas eu me empolgo. Mas essa empolgação é para passar um pouco para vocês esse espírito de luta por essa conquista. Não me apresentei totalmente, mas eu já estive, pessoal, numa situação de gestão municipal de saúde, já pude participar de conselho como conselheiro, enquanto eu era membro do executivo na época, e depois eu tive o privilégio de estar também na diretoria regional de saúde como superintendente. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Poços de Caldas sempre, há muito tempo, foi tido como uma referência. Hoje eu falo que ele é um potencial que precisa ser resgatado. E esse resgate, eu falo que tem que ter um começo. E esse começo está nesse momento, pessoal. Nesse momento que eu acho que envolve a participação daqueles que de fato lutam pelo Sistema Único de Saúde. Então contem com a gente, conte com a nossa participação efetiva, tá, Luciana? Assim, é claro que a gente aqui, apagando tantos incêndios, pode ser que a gente não consiga estar todo mundo presente em todas as reuniões, mas eu quero dizer o seguinte: é uma via de mão dupla, pessoal. Nós estaremos sempre de portas abertas a vocês. Vocês, eu tenho certeza que também estarão aqui. E quando precisar criticar, questionar, interrogar, serão sempre muito bem-vindos, porque a gente entende que a construção, ela se dá por vários olhares, tá? Para você olhar de uma única forma, eu falo que míope já basta eu, tá? Eu tiro meu óculos e não enxergo mais nada. Eu acho que ninguém quer ter uma visão sem ouvir os diversos pontos de vista. E o Conselho de Saúde, enquanto a 8142, ele representa muito isso. Ele é representativo nos vários segmentos, e não é por acaso. É para a gente entender o lado do prestador, é para a gente entender o lado do usuário, é para a gente entender o lado dos profissionais da saúde, enfim, de todos aqueles que fazem o SUS acontecer. Então, gente, para não tomar tempo mais, eu quero dizer que assim, dou os parabéns para vocês, na pessoa da Luciana aqui, que é alguém que já eu tenho o prazer de conviver com ela dentro do prestador, lá no Santa Lúcia, e quero dizer para vocês que assim, esse time está junto com vocês, tá, gente? Contem com a gente, nas horas boas e nas ruins. E nesse momento a gente pede, por favor, a ajuda de vocês, porque eu diria que esse casamento começou sem a lua de mel. A gente já entrou praticamente na lua de fel, né, vivendo aí esse momento de luta. Mas se a gente não se amparar agora uns nos outros, pessoal, eu acho que assim, o que a gente mais quer é manter esse engajamento todos os dias e poder contar com vocês, tá bom? Muito obrigado. E depois, pessoal, faz uma rodada de apresentação, viu, Luciana? Para a gente poder entender e saber quem é quem e quem cada um representa, só para a gente saber como é que está o conselho hoje. Obrigado.